Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados, boa noite, tudo bem? Amados, hoje trago uma meditação cujo título está escrito Seres mutantes, providos de metamorfose mutacional, né? O que significa isso? Seres mutantes sofreram mudanças, né? Metamorfose, mudança de formato, enfim, mudança de alguma característica que antes era, mas não é. E mutacional, mudanças que são determinísticas, foram determinadas, ou seja, não tem volta, né? E assim somos nós. Por quê? Dia a dia mudamos, né? Seja no aspecto físico, mas claro, eu venho aqui abordar o aspecto emocional, ou seja, da alma, né? E essa é a nossa razão para que viemos aqui. Viemos, enfim, como seres bem com o barro, tá? O oleiro pega lá sem forma nenhuma, né? E vamos criando uma identidade, né? Qual a identidade a qual buscamos ter? Identidade de filho de Deus. Cada dia a dia vamos buscando essa identidade e vamos mudando, né? No contexto que quando que vai terminar? O último dia que a gente morrer, né? De fato, essa pessoa que eu fui aperfeiçoada no amor de Deus, né? Essa pessoa que eu entrego a Deus para viver junto com Ele, né? No último dia, né? Claro, nem todos haverão de ter essa proeza de estar com Ele, né? Se assim não for aperfeiçoada no amor, né? Se assim não tiver um formato conforme o padrão de amor que Jesus Cristo nos ensinou a ter, né? É a respeito disso que eu vou meditar hoje, né? Vamos fazer uma oração. Nosso Pai querido, nosso Pai amado, nós te adoramos, porque Tu és o padrão de beleza, Senhor, a qual nós queremos ter, firmamos ter, buscamos ter dia a dia. Apesar de que Tu é a perfeição, Senhor, como Cristo mesmo falou, olha gente, o que eu vou fazer, para onde eu vou, vocês não podem ir. Ele foi um modelo de amor, de renúncia de si, de esvaziamento de si para com o outro, para salvar, para nos salvar, para salvar o próximo, para salvar aquele bandido, Senhor, que estava pregado junto a Ele e que foi misericordioso. Sim, pois Cristo enfrentou todo aquele momento doloroso da via sacra, da crucificação, para estar com o bandido naquela ocasião. Sim, se esvaziou, sofreu humilhações, sofreu dores inimagináveis, Senhor, e caladinho suportou para simplesmente salvar o bandido, algo que naquela ocasião era uma loucura, Senhor. Doar a própria vida para salvar a vida de alguém que, enfim, estava perdido, alguém que era descartável, de alguém que naquela ocasião não valia nada. Esse é o padrão de amor perfeito. Senhor, como tem sido para nós cultivar esse padrão em nós, ó Deus. Como tem sido difícil, ó Deus, devido, Senhor, às distrações, devido, Senhor, às insídias do maligno, Senhor, para nos distrair desse caminho, para nos distrair, para fazer com que desviamos o nosso foco, Senhor, do Teu amor. Mas, Senhor, como Tu mesmo disseste, que mandaria o Paráclito, mandaria
o Espírito Santo para reavivar a tua igreja. Ele que é o nosso auxiliador, nosso consolador, que nos daria força, que nos ajudaria. Assim, Pai, sendo que teu Santo Espírito é chamado de sabedoria, venha, Senhor, nos dá essa sabedoria. Envia teu Santo Espírito sobre nós. E venha, Senhor, revela, Senhor, um caminho a trilhar, Senhor, para que consigamos, Senhor, no último dia estar contigo, para que não sejamos distraídos e coagidos pelo inimigo, pelo lobo. Ele que quer nos perder, que, Senhor, possamos estar focados em Ti, que conseguimos vencer, Senhor, as insídias malignas e no último dia estar contigo. Assim, Pai, venha nos ensinar, venha nos dar os caminhos das pedras, Senhor, para conseguirmos, Senhor, caminhar contigo, ó Deus, sem nos distrair. Venha, Senhor, fala-nos, Senhor, o que é da Tua vontade, para que nós tenhamos a Tua força, a Tua mão poderosa, nos segurando, nos apoiando, nos sustentando, para que possamos nos manter firme até o fim e no último dia estar contigo, ó Deus. É o que clamo, em nome de Jesus, que Teu Santo Espírito venha falar conosco, ó Deus. Envia Teu Santo Espírito aqui sobre nós e venha falar conosco, Pai. É o que eu clamo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus. Glórias a Ti, Pai. Amém. Amados, vou reduzir minha imagem aqui, prevaleça o texto, né? Vamos lá. O texto que vou ler, vou meditar hoje é o capítulo inteiro, ou seja, de 1 João 4, capítulo 4 de 1 João, da primeira carta de João. Está intitulado esse início, o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. Veja, olha como está intitulado, o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. De fato, né, a gente sabe, lembra daquele desenho que tem um anjinho bom falando aqui e o inimiguinho falando aqui? De fato, Espírito da Verdade, Espírito do Erro. Isso converge porque Cristo fala, porque Deus nos falou, o que Deus nos falou, o que Ele nos falou. Eu te apresento a vida e a morte. Eu vou dar um conselho para você: escolhe, pois, a vida para que viva. Eu te apresento aquilo que nos dá bênção e aquilo que nos dá maldição. Eu vou dar um conselho para vocês, ele falando, né? Escolhe, pois, a vida para que viva. E é exatamente isso. O que nós temos que fazer aqui, o que ele falou, escolhe, pois, a vida. A nossa tarefa é escolher, então. Parece ser muito simples, mas muitas vezes levamos uma vida inteira para escolhermos ser salvos, escolhermos ter vida. Então, não é tão simples, né? Vou iniciar o texto. Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Novamente aqui, espírito, tá? Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Falso profeta, aquele que está escrito em Apocalipse, que viria. O que é falso profeta? Primeiro eu vou falar o que é profeta. Profeta é aquele que fala em nome de alguém, né? Ou seja, profeta de Deus que fala em nome de Deus. Falso profeta é aquele que fala em nome do mentiroso, do pai da mentira. Espírito do erro, espírito da mentira. Mas não é uma pessoa que vai vir aqui falar coisas
que engana as pessoas, gente, se vem a você algo que não é de Deus, pronto, já é um falso profeta, porque você fala coisas que não é de Deus. Você fala coisas que é do pai da mentira, pronto, acabou. Mas o que é espírito do falso profeta? É a carne, é a essência maligna, é isso aqui, é a essência maligna que fala coisas que não são de Deus. Simplesmente isso. Porque ele fala em nome de alguém, né? Ou seja, advoga. Quem é o acusador, o advogado de acusação? O inimigo. Se os seus pensamentos são inclinados para o lado da carne, pronto. O que fala em você não é de Deus, né? Tá. E agora, como saber se o pensamento é de Deus ou não? Sabe que uma vez que a gente vai buscando ouvir a voz de Deus, também inicialmente ouve, claro, também ouve a voz do inimigo, assim como Jesus foi provado no deserto, né? Quando o inimigo falou a Jesus: você não é Deus? Transforma essas pedras em pão. Você não está com fome? Transforma essas pedras em pão, você se fartará. O que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você não é Deus? Se jogue daqui, os anjos lá embaixo vão pegar você. Não provarás o Senhor seu Deus. Olha, se você se prostrar diante de mim, você vai ter tudo isso aqui. Jesus falou: vai-te embora, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor seu Deus e só Ele prestarás culto. Gente, você viu que Cristo falou todos esses trechos da Sagrada Escritura. Entende? Então, primeiro passo para discernir se é de Deus ou não. Se for de Deus, converge para a Sagrada Escritura. Se não for de Deus, não converge para a Sagrada Escritura. Tá, e como convergir para a Sagrada Escritura? O que é? A Sagrada Escritura é um livro. É um livro que fala de Deus. Quem é Deus? É Jesus Cristo. Então tem que convergir para tudo aquilo que Jesus Cristo falou, disse e viveu. Se não for isso, descarta, porque não é de Deus. Enfim, todo texto da Sagrada Escritura tem que convergir para Cristo. Se não convergir para alguma característica de Cristo, ele está desconecto com a verdade. Enfim, então realmente está mal meditado, mal deduzido, né? Alguma característica de todo o texto da Sagrada Escritura tem que convergir para alguma coisa que Cristo viveu, falou e, enfim, e nos referiu, né? O Senhor me revelou mais 2 filtros: humildade. Se aquele pensamento me faz exaltar em detrimento da humilhação do outro, ou seja, da humilhação do outro, descarta, não é de Deus. Primeiro filtro e mais importante, o amor. Se aquele pensamento me faz ter mais, ser melhor, em detrimento do outro, ou seja, fazendo com que o outro tenha menos, seja menor, seja pior, seja, enfim, inferior, ou seja, me colocando no lugar a mais, maior do que o outro, tendo mais razão, tendo para mim e menos para o outro, descarta, não é de Deus. Porque a razão de Cristo é para o outro. Ele se esvaziou para o outro. Ele se esvaziou para salvar o bandido, para salvar a prostituta, para salvar a mulher adúltera. Entendeu? Ele se colocou menor. Então, essa é a razão. Na verdade, esses 2 filtros convergem para a razão de Cristo, que está na Sagrada Escritura. Entende? Mas só nos dá uma força de pensamento mais didática para filtrar o que é
o que é de Deus e o que não é. Entende? Então, assim, 3 filtros. Se converte para a Sagrada Escritura, humildade, se me faz ser humilde em razão da exaltação do outro, ou seja, que eu não me exalte, que eu exalte o outro. Até porque, gente, a Sagrada Escritura nos fala que nós não devemos dar testemunho de nós mesmos, que os outros dêem testemunho de nós e que nós demos testemunho do outro. Que a gente não fale, eu sou bom, eu tenho isso de bom, não. Olha, aquela pessoa, referência, olha, elogia a pessoa, mas não se elogie, né? Seu pensamento que venha você se elogiar, se exaltar, falar das suas razões, descarta. Se o pensamento é ter, olha, poxa, aquela pessoa está precisando de um alimento, mas eu tenho aqui um dinheiro que é para mim comprar uns chips para mim. Não. Descarta esse pensamento. O pensamento que é sutil, que é silencioso do Espírito Santo. Ele está passando fome. Você se alimentou hoje, ela não se alimentou. Então, com esses 3 filtros, você manda embora, você fala, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor, seu Deus, e só Ele servirás. Porque são 3 coisas que o Satanás é incapaz de fazer, elas juntas. Ele não se humilha em razão da exaltação do outro. Pode ser até sim que haja uma falsa humildade, mas com intenção para si. Opa, 3º filtro, então, e mais importante, a razão não é para si, é para o outro. Entende? Então, como discernir? Exatamente assim. Sabe, algo que eu tenho que trazer em evidência também, o falso profeta, que também é a mesma essência da besta, que também é a mesma essência do diabo e Satanás, aqueles que aparecem no Apocalipse, que vão para o lago do fogo do enxofre, que é o quê? É o mal, pronto, acabou, é o mal. Da mesma forma com que o bem é Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, o mal é isso. O mal é o quê? A essência da carne, a carne, que é o quê? Diabo, Satanás, a besta e o falso profeta, pronto, acabou, cada qual em sua particularidade, né? É mal, né? Mal. Bem é diferente do mal, eles são opostos, eles lutam opostamente. Então, gente, nesse contexto, vou colocar falso profeta como essência da carne, tá? E Espírito Santo, essência de Deus, tá? Espírito de Deus. E falso profeta, espírito carnal, espírito diabólico, ou seja, né? Tá? Que vem aqui falar pra gente coisas. E, gente, fala muito mais e mais alto do que o Espírito Santo. Então, a gente tem que treinar isso aqui, a ouvir o Espírito Santo. E como que a gente ouve? Esses 3 títulos que eu passei para vocês. Eu estava falando que o pai da mentira, que também é a razão do falso profeta, ele é pai da mentira. Então, cuidado em acreditar em mentiras, acreditar coisas que não são verídicas, evidentes. Estou falando acreditar. Porque se você acreditar em mentiras, você está dando crédito a quem? Ao falso profeta. Quem vai estar falando para você? Como significa isso, falso mentira? Gente, suposições, você não tem certeza que são verdades. Vamos analisar vamos pensar assim, minha bicicleta não está aqui. Já crio um monte de suposições aqui, suposições, né? Poxa, será que fulano roubou? Olha, ele estava falando mesmo que achou minha bicicleta legal. Olha, será que ele não... Para que ele pegou a minha bicicleta? Será que ele... Suposições, você não sabe da verdade.
Então não pense. E se você tiver sim vontade de criar suposições, crie suposições. Crie suposições que realmente não só uma verdade, mas infinitas suposições. Pode criar suposições, mas criem para o bem. Por quê? A gente sabe que suposição fatidicamente vai ser mentira. Porque é a mesma coisa que você acertar na Mega Sena, você acertar exatamente aquela suposição. Mas se for para mentir, faça o seguinte: minta para o bem. Mas o que significa mentir para o bem? Faça como aquela Raabe, a prostituta, que mentiu para salvar os servos de Deus e foi salva ela, a família dela que estava dentro da casa dela. Aquela mentira Deus aprovou para salvar vidas. Mas o que significa isso? Pensa o seguinte, então. Olha, a minha bicicleta não está aqui, né? Poxa, mas acho que foi para um bom propósito, né? Foi para, talvez ele estava sem como se locomover lá para buscar o remédio para mim e usou minha bicicleta. Tudo bem, ele foi me ajudar. Crie suposições para o amor. São válidas. Mentir, sim, é pecado, mas o amor está acima de toda a lei, inclusive da mentira, tá? Então, se você cria suposições para acusar, para criticar, para denegrir, para diminuir, para humilhar, enfim, para qualquer coisa ruim, é do inimigo, do pai da mentira, tá? Se você quer aceitar mentiras, crie realmente para o amor, para valorizar as pessoas, para exaltar as pessoas. Ou seja, a psicologia tem um termo chamado ressignificação. Vamos supor que uma pessoa me fez mal, tá? Agora, qual a técnica da psicologia? Para que eu consiga perdoar aquele mal que me foi feito, o psicólogo fala assim: olha, veja bem, essa pessoa fez isso para você, mas olha, vamos supor que uma pessoa me deu um tapa na cara e me humilhou na frente de todo mundo e me deu um trauma, né? Psicólogo, você vai no psicólogo, estou traumatizado com isso, veja bem, aquela pessoa, veja o berço que ela vem, olha o que ela recebe de cuidado. Talvez a forma com que ela se comunicou com você é a forma que ela tem para se comunicar. Então, esse tapa era a única forma que ela tinha como dialogar com você. Veja que ela queria dialogar com você, mas a forma com que ela tem para dialogar com você é com tapa. Então, não veja com tão pesado isso, porque você é importante para aquela pessoa, porque ela queria dialogar com você. Mas como o meio de que ela tem é violência, porque ela foi criada no meio violento, então a forma que ela se expressou com você foi com violência. Veja, são suposições, mas para que são elegíveis essas suposições? Para curar meu coração. Oh, glória! São mentiras, sim, mas para o bem. Então, gente, quando se diz que o amor está acima de toda a lei, inclusive dessa da mentira, tá? Mas se for para o bem, se for para salvar vidas, como a prostituta Raabe fez, mas tem que salvar vida? Sim. Nós somos do quê? Corpo, alma e espírito. Eu tenho que ter vida no corpo, vida na alma e vida no espírito. Se for para salvar a minha razão emocional, o meu coração, é válido sim, tá? Seja servo do bem. Se você for para criar suposição, crie para o bem. Não crie para negrir. Porque na verdade, gente, o campo de suposição para o mal é campo para o maligno. É onde ele cria o seu exército. Para acabar com quem? O que ele quer? O pai da mentira, ele quer matar, roubar, destruir quem? Você, que está criando essa suposição. Porque uma vez que você mede a pessoa
ou seja, de forma má, uma vez que você denigre a pessoa, você acha que você está prejudicando ela, o mais prejudicado é você. Por quê? Você é o único responsável por você, o único responsável que vai realmente, conforme as suas escolhas, te levar para baixo é você, ou te levar para cima é você. Ainda que você degrine a pessoa, isso não vai levar ela nem para baixo nem para cima, só ela poderá fazer algo por ela. Mas se você denigre a pessoa, certamente você está fadado a ir para baixo, se você não se arrepender e mudar de vida, mudar a sua forma de pensamento, né? Então, isso que venho falar aqui tá, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem. Enfim, falei aqui, né, o filtro, como saber se o pensamento é do bem ou não, tá? Aquele filtro, 3 filtros: Sagrada Escritura, humildade e amor, né? Ou seja, Cristo, humildade e amor. Já visto aqui, Cristo é o centro da Sagrada Escritura. Tudo que vincular a Sagrada Escritura tem que vincular a Cristo, pronto, né? E espíritos, provem espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas não tem mais isso aqui falando do que a sutil, silenciosa, calma voz do Espírito Santo e sábia voz do Espírito Santo, né? Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Sabe, isso aqui me faz muito bem lembrar daquela situação em que os escribas e fariseus, uma galera, trouxeram de madrugada, trouxeram a mulher adulta, que foi pega em flagrante adultério. E eles chegaram todos, enfim, imponentes, falando, nariz empinado, com voz de autoridade: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Pela lei de Moisés diz que devemos apedrejá-la. E o Senhor que tem a dizer? E ele, gente, só os cochichos dele, só o que eles falaram para aquela mulher, já dá para ter uma ideia do que é o mal. O que eles humilharam, o que eles apanharam e forçaram, o que eles pisaram nela, o que é o mal. Tá? Essa forma de falar com Cristo, um pouco requintada, né? Mestre, né? Isso é uma falsa humildade, porque eles queriam puxar o tapete de Cristo, né? Cristo simplesmente se rebaixou diante de todos, escreveu no chão calmamente, enquanto eles estavam: você não vai falar nada, você não vai falar nada, você não vai falar nada. Daí Cristo, calmamente, com toda a sabedoria, simplesmente sem gritar, falou: aquele que não tiver uma pedra, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pronto. A voz do Espírito Santo é isso, de sabedoria, gente. Sem gritar, sem apontar dedos, sem brigar, sem armar confusão, sem degredir o outro. Simplesmente isso. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Vamos lá, versículo 2. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é Deus. Confessa, sinônimo. Declarar, sinônimo. Admitir, sinônimo. Enfim, posso até dar um sinônimo de transparecer, tá? Todo espírito que transparece Jesus Cristo nessa pessoa de carne, é o Espírito Santo. Então, gente, se essa pessoa transparece, não somente na aparência, tá? No modo de vestir, não. No modo de falar, no modo de se portar, na verdade que ela é. Claro que só vão saber de verdade isso aqueles que estão próximos dela, aqueles que estão na mesma casa que ela. Porque certamente, gente, uma pessoa, talvez afora, diante de relações
superficiais demonstram uma aparência angelical, sim. Mas dentro da sua realidade, com sua intimidade com os seus, aí sim ela transparece a sua verdade, né? Se essa pessoa tiver a feição de Jesus Cristo, se ela transparecer Jesus Cristo, sim, o Espírito que está nela é o Espírito de Deus, tá? E claro, essa pessoa é de carne, não é? Sim, sim. Então, o Espírito que está nessa pessoa é o Espírito Santo. Se ela transparecer Jesus Cristo nela. E todo espírito que não confessa isso, ou seja, todo espírito que não faz naquela pessoa de carne, né, naquela pessoa física, transparecer as atitudes de Jesus Cristo, não é de Deus. Se a pessoa fala de Jesus Cristo, mas se reclama, o espírito que está nela não é de Jesus Cristo, não. Não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Opa, que nome feio, que nome pesado. Se você reclama, claro, gente, você fala de Cristo, mas é antagônico às atitudes dele. Anticristo. Não é Cristo. Simplesmente isso. Se você tem uma fisionomia, fala de Cristo, tem a Sagrada Escritura gravada inteira, mas reclama, aponta o dedo. Os outros. Jesus Cristo não fazia isso. A respeito do qual vocês ouviram dizer que, enfim, tá. Este é o espírito do anticristo. Claro, o que é o espírito do anticristo? É a carne, a essência maligna, falso profeta, besta, enfim, tudo que posso nomenclaturar. É o mal, pronto, acabou. Mal, né? O mal. A carne, vamos intitular assim a carne, a essência maligna, tá? Gente, tem dois tipos de carne: carne biológica, tá? E carne a qual é dada ao corpo espiritual, né? Corpo espiritual carnal, essência maligna, né? Essência maligna. Corpo vivificado, Espírito Santo. Corpo espiritual vivificado de vida, Espírito Santo, tá? Este é o espírito de, enfim, né? Pelo contrário, se de repente a pessoa tem uma aparência, vai ter que ter mais o que? Essas atitudes são malignas, como reclamação, como apontar o dedo. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. No mundo. Veja, quando o apóstolo Paulo estava falando isso? Quando foi falado isso? Há 2000 anos atrás, mais ou menos, né? 2000 anos atrás. Então já estava lá. Quer dizer que ele não está para vir, então não já estava lá. O que estava lá? O mal já estava lá. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Filhinhos, olha, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. O que significa isso? Vocês se acondicionaram o seu pensamento a escutar a voz do Espírito Santo. Claro, você passa a ser guiado pelo Espírito Santo. Sim, muito provado, mas você busca escutar a voz do Espírito Santo, que é o que? Sagrada Escritura, humildade e amor. Né? Aquilo que é a razão o que essa nos quer passar, você segue, você implanta na sua vida, você busca ter pensamentos vinculados à humildade e ao amor. Você está sendo treinado para descartar
a voz do falso profeta. Enfim, em um determinado momento, Deus vê você, realmente você foi fiel até aqui. Meu Santo Espírito vai habitar em você. Você lá, você com o Espírito Santo, pronto. Vocês venceram os falsos profetas, porque aquele que está no mundo é maior do que aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Pronto. O que significa isso? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem enfim, as alturas, nem as profundezas vão separar você do meu amor, selado pelo Espírito Santo. Eles procedem do mundo, falso profeta. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Gente, isso está sendo muito nítido hoje. O que está acontecendo hoje? A revelação do joio. E sim, também a revelação do trigo. Porque uma vez que o joio está se destacando, né? Também a distinção do trigo é nitidamente visível. As atitudes, a falácia, como se porta, como se infere o joio, e sim, a distinção do trigo, né? O joio, o que é o joio? A figura do mal, aquele que não se importa com os outros, aquele que quando vê o outro chorar, escorre baba de veneno de alegria, sente sabor por aquilo, né? Aquele que é indiferente com tudo e com todos, que não está nem aí por nada de ninguém, e que eu quero fazer o mal mesmo, não estou nem aí para ninguém, tá tudo perdido mesmo, né? Esse é o joio. Esse vai falar de alguma coisa de amor para você ver para ele. Ele cospe fogo no você, cospe veneno em você, né? Enfim, exatamente isso. Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Pronto, gente. O que é a identidade de Deus? Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Opa! Nascido de Deus. Éramos filhos da transgressão, mas levamos tanto tapa na cara, fomos tanto roubados, e ainda assim somos capazes de perdoar, ao ponto de que, em determinado momento, Deus falou: realmente, você é fiel, filho. Você com o meu Santo Espírito, e agora você é meu filho, você não é mais filho da transgressão, não. E você me conhece, porque você tem minha identidade, que é o que? Amor. Porque você não é indiferente com os outros. Se você vê uma pessoa passando dificuldade, pode fazer alguma coisa, você faz. Você não pisa nos outros para se engrandecer, para tirar proveito de si próprio. Você é dos meus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Está bem escrito aqui. Quem não ama não conhece Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós. Olha, manifestou o amor de Deus em nós. Manifestou o amor de Deus em nós. Em haver que Deus enviando o seu Filho unigênito ao mundo para viver por meio dele, para vivermos por meio dele. Enfim, o que Jesus enviou? O que foi enviado a nós? Quando ele falou: olha, eu vou, mas vou deixar aqui o Paráclito, o Auxiliador, ele vai ajudar vocês.
Espírito Santo. Vivemos por meio do Espírito Santo e não pela carne, essência maligna, falsos profetas. Sabe, quando se diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E o que concordarem, pedirem concordância, eu vos concederei. Enfim, dará a eles. Gente, 2. Desses 2 aí, um quem é? Tá, vamos supor que é. E outro. Realmente, quem é que não pode faltar para que realmente aconteça a vontade de Deus em mim? O Espírito Santo. Ah, tá. E se que eu pedir foi em concordância com o Espírito Santo, certamente Deus vai dar, porque é da vontade de Deus, porque Deus é o Espírito Santo. Como é que é? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, no meio deles. Opa! Nisso manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Onde 2 estiverem reunidos em meu nome, no meio deles, estarei no meio deles. Quem é então o Espírito Santo em nós? O que é o Espírito Santo? É o Espírito que estava em Jesus. Ah, é? Então eu posso dizer que se eu receber aquele que Jesus enviar, eu receberei Jesus, e se eu receber Jesus, eu receberei aquele que enviou Jesus, sim, receberei a Deus, sim, exatamente isso. Como Jesus mesmo falou, se receberes aquele que eu enviar, a mim recebereis. Jesus falando, se a mim receberes, receberás aquele que me enviou. Em outras palavras, se crucificado com Cristo estou, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim através da graça do Espírito Santo. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Da mesma forma que o bandido, não foi o bandido que amou Jesus primeiro, não. O bandido misericordioso que tomou as dores de Jesus, não foi ele que amou Jesus primeiro, não, porque Jesus entrou naquele caminho junto com ele para salvar ele. Então tudo que Jesus fez foi amor por ele, para salvar ele. O que Jesus fez? Resumidamente, Jesus foi traído com um beijo, vendido por 30 moedas de prata, cuspido na cara, coroa de espinhos, dilaceraram o corpo dele com armas de tortura, com flagelos, com prego na ponta que rasgava a carne dele, voava sangue, doloria muito. Um prego na mão direita, um prego na mão esquerda, um prego no pé. E falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. E depois encontrou o bandido e falou: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, gente, foi Jesus que nos amou primeiro. Se você quer entender isso, se coloque no lugar do bandido, porque se você tem pecado, tá? Enfim, que na verdade, gente, qual é o maior pecado? O maior pecado é contra o maior mandamento. Qual é o maior mandamento? O mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você não amou igualmente, ele fez por nós, se não fez tudo aquilo que ele fez para alguma razão de outra pessoa, pronto, você já pecou. Se simplesmente você humilhou uma pessoa, pronto, você você pecou contra o maior mandamento, você já fez o maior pecado. Você se equivale ao bandido naquela cruz. Então Jesus veio, amou você para salvar você primeiro, assim como fez todo aquele caminho para salvar aquele bandido.
Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Veja como Ele amou, entregando a vida. Assim também devemos amar uns aos outros. Quer dizer que eu tenho que entregar, eu tenho que doar meu rim, meu coração aqui, olha, vou para o hospital, vou doar. Não, não é isso que eu estou falando. Porque vida não é simplesmente a totalidade da sua vida biológica. Vida, posso te chamar sim, uma vez que sacrifício de vida, ou seja, o que é sacrifício para a minha vida? É simplesmente eu morrer para mim mesmo. É simplesmente doar uma parte do meu tempo para um outro, em detrimento de mim, em razão do outro. Isso é amar semelhantemente como Cristo amou, semelhantemente. Tá? Até porque, gente, a minha vida, vamos supor que eu vivo 80 anos. Se eu doar um dia da minha vida, eu morri para mim um dia, porque aquele dia eu não vivi para mim e não vou tê-la de volta. Então, morri um dia, pronto. Morri um dia da minha vida em razão do outro. Tempo é vida. Tempo é vida para mim que deixou de ser vivida para mim, para viver para o outro. Então, doei meu tempo, estou doando vida. Se eu tenho meu tempo para, enfim, fazer alguma coisa de bom para o outro, é vida. Tá? Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Opa, permanece. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aperfeiçoado? Mas o amor já não é perfeito? É. Mas como que vai aperfeiçoar mais ainda? O amor vai se tornar no seu formato, na sua feição. O amor vai ter a sua cara. Se você ama, o Espírito Santo está habitando em você e o Espírito Santo toma a sua feição, toma a sua cara, assim como tomou a feição de Cristo quando Cristo nos amou. Assim o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Cristo, toma a sua feição, tem a sua cara. O Espírito Santo que está em você, biologicamente, ou seja, inserido no contexto da sua biologia, tem a sua cara. Sabendo nós que somos corpo, alma e espírito. Então, se o espírito está conectado a você, o espírito está conectado a algo que tem a sua cara. Então, a feição desse algo que está conectado ao Espírito Santo é a sua feição. Foi aperfeiçoado. Se teve, tornou o seu formato, teve o seu formato, tá? O Espírito Santo, então, dentro de você tem o seu formato, tem essa cara, tem as suas razões. Nisso conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. De fato, estou falando permanecer, gente. Deu o Espírito para habitar dentro da gente, ele permanece. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Como que ele vem salvar o mundo então? Como que ele vem salvar nós aqui, gente? Claro, ele vem habitar dentro de nós, primeiramente para salvar a gente. Porque para nós é impossível a salvação, mas para Deus não é impossível. E o que tem que fazer? Ele vir habitar em nós para salvar a gente. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. O que significa isso? Da mesma forma lá em cima. Aquele que, vamos supor, nesse contexto aqui de baixo, aquele que confessar. O que é confessar?
Aquele que declarar. O que é declarar? Aquele que ter a postura de Jesus Cristo. Aquele que se declarar, não é verbalizar não, tá? Aquele que transparecer, tá? Transparecer Jesus Cristo nele é filho de Deus também. Aquele que transparecer as atitudes, as características de Jesus Cristo, o que Jesus Cristo falou, o que Jesus Cristo viveu, o que Jesus Cristo fez, a postura de Jesus Cristo, verdadeiramente, na sua casa, tá? Não lá fora de aparência, mas verdadeiramente. Não estou falando de só pele de ovelha, mas dentro é lobo. Não. Estou falando dentro da casa onde você tem a sua intimidade com os seus. Se você transparecer a figura de Jesus Cristo aí, sim, Deus permanece em você e você permanece em Deus. As características de Jesus Cristo, tudo que Jesus Cristo falou, viveu, enfim. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Veja, nós temos que ser a imagem e semelhança. Jesus Cristo foi o padrão perfeito, tá? Ele mesmo falou para onde vocês não podem ir. E Ele nos deu a tarefa de casa para passar nesse vestibular, para também ser chamado Filho de Deus. Faça o seguinte, se te der uma bofetada numa face, oferece outra. Fazer papel de palhaço? Não, para perdoar o tapa. Perdoa, vai em paz, irmão, de boa, sossegado. Se te roubar a túnica, deixa que leve a capa. Ah, se te roubar o celular, não, pera aí, bandido, entra aqui no carro, leva o carro também. Não, perdoa. Não cria mágoa, não cria ressentimento. Perdoa. Vê a razão dele. Vê que ele está passando e fala, pai, pode fazer bom fruto. Vai ser bom para você. Vê boa razão nele. Não pensa que ele vai usar para usar droga, não. Que ele é um sem vergonha, que ele é um vagabundo. Se te forçar a andar uma milha de duas, se te oprimir, se te humilhar, se te desprezar, fala, pai, perdoe, eles não sabem o que faz. Ame vossos inimigos. Ore pelos que vos perseguem. Pronto, essa é a tarefa de casa, tá? E na real, gente, isso aí, perto do que ele viveu, é mamão com açúcar. Levar um tapa, ser roubado, ser caluniado, perto do que ele viveu, é mamão com açúcar. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece. Se for fiel até o fim, que é até o fim? Até o fim desse último segundo aqui, ó. Tá, pronto, tá salvo. Até então, né? Tá salvo. Até aqui você tá salvo, filho meu. Permanecer em Deus. E Deus permanece nele, né? E resumidamente, enquanto eu estou amando, gente, Deus está em mim. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. Sim, o amor cria a nossa afeição, né? O amor vem em nós. O que é amor? É Deus. O que é Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo veio aqui no meu corpo, então ele tornou a minha afeição. Jesus Cristo está aqui com a minha afeição, ou seja, se crucificado, não sou eu quem vive, é Jesus Cristo que vive em mim. Então Jesus Cristo tomou a minha afeição, porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo está em mim. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. Neste mundo. Assim como Ele é, assim como Jesus Cristo era lá, nós devemos ser aqui, gente. A igreja é de Cristo, não é?
Ele é o nosso guia, nosso Pai, nosso Mestre, nós seguimos Ele. Então, se seguimos Ele, os passos dele, devemos ser como Ele é, neste mundo aqui. Como Ele foi lá no passado, devemos ser neste mundo aqui. Nisto o amor torna a nossa afeição. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. O medo, ou todo medo, tá? Quando é o medo. Medo em sua totalidade. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Tá, não vou levantar aquele critério medo. Medo da altura, claro, isso é natural. Não é esse tipo de medo. É o medo que contrapõe a fé. Tá? E fé não é simplesmente acreditar. Fé é o poder de Deus que nos é dado, uma vez que somos confiáveis a Ele. Poder de fé. Então, o que contrapõe isso, o que contrapõe a fé é o medo. O que é o medo? São as características das pessoas que não têm fé. Quais são as características das pessoas que não têm fé? As características das pessoas que não têm o Espírito Santo. Quais são as características das pessoas que não têm o Espírito Santo? São as características carnais. O mal, a essência maligna. Enfim, como ele diz lá, os falsos profetas. Né? Você escuta aquele zum, zum, zum. Tá vendo? Aquela pessoa fez mal. Você deve ir lá acabar com a vida dela. Isso aqui, ó, é que inspira o medo. O que é o medo? Aquilo que não tem fé. O que é fé? Fé é atitude. A fé atua pelo amor. Fé é atitude de amor. Então, o amor lança o medo. O que é o medo? É atitude que não é de amor. Resumidamente isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, como eu disse anteriormente. Né? A razão para o bandido falar, o bandido misericordioso falar para aquele outro bandido, cara, deixa ele em paz, nós somos culpados, ele não é. Ele não tem culpa, nós temos razão para dar aqui, ele não tem culpa. E falou para Jesus, Senhor, lembra de mim quando chegares lá. A razão daquele diálogo é porque Jesus se entregou do início até aquele momento. Então posso dizer assim, que Jesus amou aquele bandido desde o início para chegar até lá. Então Jesus amou primeiro. Nós amamos porque, claro, estou falando em relação àquele diálogo, mas Deus nos amou muito antes disso, gente. Muito antes disso. Na criação do mundo, Deus já sabia quem eram os filhos dele e já amou, porque Deus criou tudo para os seus filhos. Para Jesus viver a glória dele na vida dos seus filhos, para que o Espírito Santo viva a sua glória na vida dos seus filhos. Para isso Deus criou o mundo, tudo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. De fato, gente. Sabe, o que significa aquele principal mandamento da lei de Moisés? Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. O que significa isso? Amar a Deus de acima de tudo. E Deus fala o que Ele quer. O que é a significância de amar a Deus? Fazer a vontade dEle. O que agrada a Deus é fazer a vontade dEle.
E qual é a vontade dele? Que nós amemos aos outros. Essa é a vontade de Deus. Se eu focar nisso o tempo todo, eu estou agradando a Deus acima de tudo. Se eu focar nisso o tempo todo, no trabalho, na casa, na rua, no comércio, eu estou amando Deus o tempo todo. Eu estou amando Deus mais do que eu amo a minha família, porque eu amo a minha família quando estou direcionado a ela. Mas se eu estou amando a Deus no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, em todo lugar, inclusive na família, eu estou amando Deus acima de tudo. E o que é amar Deus? Amar o próximo. Se eu estou amando o próximo no trabalho, na casa, enfim, em todo lugar, eu estou amando Deus acima de tudo. Essa é a forma de amar Deus acima de tudo, que ame o próximo o tempo todo. Claro, gente, a gente é humano, a gente é fadado realmente a cair, mas e daí que eu tenho que fazer? Levante, sacola para poeira da volta por cima. Até isso é amor. Até isso é amor. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Pronto. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Mas é com integridade, sabendo que todos são equivalados como irmãos nossos. Porque uma vez que ele fala, ame o seu inimigo, então também, nosso inimigo é a razão de amor também. Claro, muitas das vezes não entendemos isso, achamos que amar é simplesmente gostar, muito pelo contrário. Amar é deixar de si em razão do outro. E como que eu deixo de mim em razão do inimigo? É quando eu sou maltratado e respondo com o quê? Vai em paz. Pai, perdoe, eles não sabem o que faz. Pronto, amei meu inimigo. Se eu amo até o meu inimigo, gente, sim, esse é o mandamento dele. Essa é a vontade dele. Então, sim, o amor se aperfeiçoa em mim. O amor cria o meu formato, a minha afeição. Pois o amor está habitando em mim, o Espírito Santo está habitando em mim. Quem é o Espírito Santo? O meu Espírito está em Jesus. Então Jesus está em mim? Está. Se crucificado com Cristo estou, não sou eu quem vive, é Jesus Cristo que vive em mim. Crucificado, sim. Que sacrificado, se sacrificado com Cristo estou, se sacrificado da mesma forma como sacrifica, semelhantemente como Cristo sacrificou, suportando, ficando caladinho e falar, Pai, perdoe, não sabe o que faz. Se assim estou, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, através da graça do Espírito Santo. Porque saiba, gente, o inimigo não consegue fazer isso. Verdadeiramente não. Integradamente não. Então, se não é inimigo, é quem? É Jesus. Resumidamente, era isso que eu tinha que falar a respeito dessa meditação. Vou fazer uma oração agora, gente. Nosso Pai querido, nosso Pai amado. Sim, Deus, como tem difícil entender. Quando eu digo entender, não é saber, porque sabemos o que tudo que está escrito na Sagrada Escritura. Entender é estar na mesma tenda contigo, que é amor. Se é estar na mesma tenda contigo, que é amor, está na tenda do amor. Qual é a tenda que o amor quer? Está no nosso coração.
Como tem difícil, Senhor, plantar em nossa tenda aqui, em nossa casa, nossa primeira casa em nosso coração, o conceito do amor. Pai, como tem sentido difícil. Pai, sabendo, Deus, que Tu levantou Cristo naquele madeiro para que possamos olhar, observar quando tudo está difícil. Assim como Tu disseste o Teu servo, ore, gente, da mesma forma como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto para sarar aqueles que foram picados pela serpente, da mesma forma, orem para Cristo naquele madeiro, para vocês sararem todas as suas dificuldades. Senhor, como tem difícil focar em Jesus Cristo. Porque na maioria das vezes estamos olhando ao nosso derredor, Senhor. Estamos olhando para os outros. Sim, se olhamos para os outros, a referência passa a ser os outros e não passa a ser Jesus Cristo. E de fato, quando a referência é os outros, que são pessoas humanas fadadas ao erro, pessoas que falham, também nossa referência sendo eles, sim, falhamos. Mas se olharmos para Ti, que é a referência perfeita, que não errou, certamente será muito melhor e sadio e certamente nos sarará. Mas Deus, como tem difícil olhar para Ti, somente para Ti. Porque, movidos pela carne que é barulhosa, que acabamos nos referindo aos outros e deixamos de olhar para Ti, que é sutil, silencioso naquele madeiro. Pai, como Tu disseste mesmo, para o homem é impossível a salvação, e a salvação não conseguimos ser salvos se não passarmos por esse caminho de olhar para Ti, de Tu ser a nossa referência. E sim, para Ti, quem é Ti? Pai, Filho e Espírito Santo. Para Ti, Espírito Santo, nada é impossível. Pai, envia-nos aquele que Tu prometeste enviar através do Teu profeta Joel para reavivar esses corações que dificilmente conseguem se levantar sem o Teu favor, sem o mover do Teu Santo Espírito. E venha, Senhor, nos ajudar a amar em todas as instâncias e sermos íntegros em amar em todo lugar, ó Deus. Sim, só conseguiremos se olhar para Ti, para Teu Filho, para tudo o que Ele fez, falou e viveu. Porque se olharmos para os outros, caímos novamente. A nossa referência é medíocre. Mas se olharmos para Ti, a referência nossa é perfeita. Se nós pensarmos que não, basta tirar 4 que você passa, nós estaremos fadados à falência, a reprovar. Mas se olharmos para Ti, referência perfeita, nota 100, sim, fica mais fácil tirar 7 e conseguimos passar nessa prova, ó Deus. Mas, Senhor, como Tu disseste, para nós é impossível, mas para Ti, enviando o Teu Santo Espírito para nós, nada é impossível. Assim como aquele profeta que disse: Filho do homem, profetize, que esses vale de ossos secos, que esses ossos passem a se juntar. Creio um ser semelhante ao homem. Começa a se juntar, crie tendões, crie carne e levante um ser semelhante a um homem. E, Filho do homem, profetize que a esse ser vem o Espírito de Deus e ele vivificará e será um poderoso exército, Deus. Da mesma forma, Pai, nós aqui estamos
cambaleando, capengando, como se fosse um vale de ossos secos, e precisamos do Teu Santo Espírito, ó Deus. Assim, Pai, em testemunho a profecia de Joel, em testemunho que a Tua igreja está capenga, está cambaleando, Senhor, está ferida pelo lobo, Senhor. Em testemunho que somente pelo Teu Santo Espírito conseguimos reavivar a nossa fé. Assim, Pai, em testemunho que Cristo viria como foi, através do Espírito. Em testemunho que Ele viria, Deus, senão nem aqueles que era para ser salvos se salvaria, senão nem aqueles escolhidos desse vale de ossos secos seria salvo, senão esse vale de ossos secos não viraria um poderoso exército. Em testemunho que Jesus Cristo falou: deixe-me vir os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Em testemunho que os pequeninos são os menos prevalecidos, são os menos favorecidos, são os mais vulneráveis. Em testemunho que estão fazendo de tudo para afastar esse de Ti, Senhor. Esse é o cenário para Tu ver. Em testemunho que a tua criação estaria em gemidos de dores, Senhor, esperando a Tua vida. E como está, Deus? Este é o cenário para Tu ver. Em testemunho que tudo isso já acontece. Em testemunho que isto tudo está pronto, está feito, está consumado. O cenário para Tu ver. Assim eu profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confiou, em nome de todos os Teus filhos, que se cumpra a profecia de Joel e que Teu Santo Espírito venha abundantemente sobre a face da terra, reavivar a Tua igreja, nos ajudar a ser a imagem e semelhança de Ti, Senhor, coisa que sem o Teu auxílio, do Teu auxiliador, do Teu Santo Espírito, a gente não consegue, Pai. Assim que Teu Santo Espírito, que Cristo venha, através da graça do Teu Santo Espírito, nos ajudar, nos levantar, reavivar a nossa fé. Que Cristo venha como um fogo consumidor, fazer aquilo que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que venha como um fogo abrasador, fazer aquilo que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que venha como um fogo purificador, fazer aquilo que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que venha como um vento impetuoso, fazer aquilo que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que venha como uma brisa suave, fazer aquilo que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que Cristo venha como um rio impetuoso, fazer aquilo que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que Cristo venha como um bálsamo de vida, fazer aquilo que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que Cristo venha como a luz da verdade, fazer tudo conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que Cristo venha como a estrela da manhã, fazer aquilo que é da Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que Cristo venha como o sol da justiça, fazer tudo conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ou seja, que seja tudo conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade, mas seja por nós, seja em nós, ó Deus. Venha, Senhor, em favor dos Teus filhos. Venha, Senhor, clamamos a Ti, socorre-nos, a Tua igreja, Pai. É o que eu clamo em nome de Jesus, profetizo em nome de Jesus, em nome de todos aqueles que o Senhor me confia, em nome de todos os Teus filhos, ó Deus. Glórias a Ti, Pai. Porque creio que Tu vai fazer o melhor, Deus. Digo amém a todas essas profecias, Pai. Glória a Ti, Senhor. Amados, em testemunho, como Romano 8:26, que o Espírito Santo ora quando não sabemos o que orar, por gemidos inexpressíveis. Pode ser quando a gente está no seu quarto fechado, dolorido, só chorando, o Espírito Santo está orando em nós. Ou pode ser também pela fé, pelo dom de fé,
que quando clama o Espírito Santo, ore em mim por esses, pois eu não sei o que eles precisam, e irei proferir aqui gemidos inexpressíveis, palavras que eu nem sei o significado. E tu irá orar por eles, porque tu sabes exatamente o que eles precisam, porque tu os vê, o som dos corações deles esteve com eles. Tu, Deus, escolheu eles para ti. Tu, Deus, colocou eles no ventre da mãe deles. Tu, Deus, escreveu e determinou toda a vida deles. Tu, Deus, é por eles. Tu, Deus, Senhor Jesus Cristo, esteve nos dias mais difíceis da vida deles. Tu, Espírito Santo de Deus, esteve nos dias mais difíceis, quando eles estavam chorando, achando que por eles não conseguiriam, e realmente não conseguiriam, se não fosse tu na vida deles. Assim, que teu Santo Espírito ore em mim por isso. Teu Santo Espírito, em nome de Jesus, ore em mim por isso. Kirashi, Guanamanguiano Rato Hoyo, Kiru Kemino Hato Shalora, Ganagalona Minan Durata Short, Katash, Amigonon Durata. Oye behando kashinu kandurinu tentando tante shui kilato. Ligoran torkaya kishu kiture monte kindirantes. Kiriol turimino. Wahambatosh. Wanon minantalash. Kalere lora mikundano indanamidota. Kishula kural turiminunda kaitash. Kenure minataino nataino amidash natonen. Amenura no kanura sosh. Leke ture hamegeniga cantarash. Amenotosh. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Com Deus.